lá, se você clicou nesse vídeo, você sabe que a gente está aqui para uma maratona 24 horas de leitura. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está assistindo por aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Natália. Por aqui a gente fala sobre livros, além de vídeos de recomendações e vlogs, mostrando um pouquinho da minha rotina de leitura. Eu gosto de fazer esses vídeos aqui de desafios, né, de maratona. Então esse aqui é o terceiro vídeo que sai aqui no canal desse formato de maratona 24 horas. E como que funciona, né? A ideia é que eu vou cronometrar a minha leitura por 24 horas, né? Marcando ali no cronômetro essas 24 horas, não lendo direto por 24 horas. E vou compartilhando aqui com vocês um pouquinho das leituras, né? O que eu consegui ler, como é que foi esses períodos, enfim. Tá ventando bastante aqui e ainda assim muito quente. Mas enfim, a ideia é simplesmente focar mais na leitura. Eu percebi que faz tempo que eu não consigo sentar pra ler por horas, assim, sabe? Focar mesmo na leitura. E eu percebi que essa semana eu tô um pouco mais tranquila em relação ao trabalho, que eu vou conseguir fazer, ter esses momentos maiores ali pra focar nisso. E eu queria muito fazer a maratona porque eu acho que é uma coisa que acaba me incentivando, me empolga pra poder ler e me impede de deixar de lado a leitura e ficar, sei lá, passando muito tempo no celular, que é uma coisa que eu quero evitar de fazer. Então, achei que poderia ser um momento legal pra poder fazer essa maratona. Então, cá estamos. Eu comecei a maratona ontem, hoje é quarta-feira, então eu comecei ontem na terça. Já era pra ter gravado esse vídeo de introdução, mas eu acabei esquecendo ao longo do dia e aí ficou tarde, a luz tava ruim, eu falei, ok, não vou gravar hoje, vou deixar pra amanhã. Mas eu já comecei a ler. Então ontem eu consegui ler aí durante 2 horas e 47 minutos e eu dei continuidade a uma leitura que eu já estava lendo, que era Bem-vindos à Livraria Ryunandong. Não sei se é assim que pronuncia, porque é um nome coreano, mas eu já tava lendo esse livro aqui e daí finalizei o livro. O livro tem aqui... deixa eu conferir. São 271 páginas. No último vídeo teve uma pessoa que comentou dizendo que gostaria de saber a quantidade de páginas, então eu vou tentar sinalizar isso aqui ao longo do vídeo, né? Quantas páginas eu tô lendo em cada intervalo que eu vou comentando com vocês. Então desse daqui, ontem, né? Durante essas 2 horas e 47 minutos eu li 157 páginas. E assim, eu amei esse livro, foi ótimo começar aqui a maratona já finalizando um livro que foi tão gostosinho. Esse aqui é um livro bem quentinho no coração, que a gente vai acompanhar a história dessa mulher que abriu uma livraria, né, que era o sonho de vida dela. Daí ela abriu uma livraria de bairro ali e ela tá com esses dilemas sobre como manter esse negócio, né, sobre como sustentar aquilo. E aí ela vai falando, trazendo essas reflexões, que são reflexões inclusive bem interessantes, né, sobre livrarias independentes, que pode ser uma coisa que muita gente nunca parou pra pensar, né, o quanto pode ser difícil manter esses negócios. Ela fala sobre esse dilema, por exemplo, de vender livros best-sellers, dos livros que estão nessas listas. Achei bem legal as discussões que ela traz a respeito dessa questão em si, da livraria. E aí que a gente vai tendo outros personagens que vão mesclando ali na história, né? Ela tem um barista ali que ela contrata para poder oferecer café para os clientes. Tem a vizinha dela que tem um filho que tá ali com alguns dilemas na vida, porque ele não vê muito sentido na vida, e a mãe meio que obriga ele a ir na livraria como uma forma de fazer algo a mais ali, né, e ter um contato diferente com outras coisas ali. E aí esse menino conversando ali com a dona da livraria, ele tem algumas conversas bem interessantes, alguns questionamentos que são bem adultos para uma criança, mas ainda assim conversas bem legais. Daí tem outros personagens ali, né? Tem uma cliente que tá sempre ali tricotando, e daí a gente conhece um pouquinho da história dela. A dona da livraria começa a fazer alguns eventos ali, né? Convidando escritores para poder participar, oferecendo cursos, enfim, tudo nessa tentativa de movimentar a livraria, de atrair novas pessoas para o espaço, né? De conseguir de fato vender os livros. E a partir disso a gente vai conhecendo um pouquinho sobre esses personagens ali e vão tendo um desenvolvimento muito legal, assim, porque a autora aborda aqui algumas questões de vida, assim, em conversas, né, em diálogos que são muito gostosos de acompanhar, sabe? Diálogos que você fica, nossa, eu adoraria fazer parte disso aqui, eu adoraria discutir sobre essas questões também, porque são pontos muito interessantes, fazem muito sentido, sabe? Então ela vai trazer questões, por exemplo, sobre trabalho, sobre o quanto o trabalho representa a vida das pessoas, que tem gente que trabalha com o que gosta e é feliz, tem gente que trabalha com o que gosta e não é tão feliz assim. Então ela traz um pouco desse dilema. Eu acho que pra mim foi uma das coisas que mais se acentuou aqui ao longo da leitura. Aí eu fiquei até na dúvida se foi porque a autora de fato trouxe muito isso ou porque foi a coisa que mais me chamou a atenção.
Mas ela também desenvolve outras coisas, tem algumas discussões sobre o que é felicidade, sobre relacionamentos, sobre, enfim, muitas coisinhas assim, sabe? De vida, discussões, questões da vida que a gente pode gostar de conversar, conclusões ali que ela vai chegar, que os personagens vão trazer, que podem bater bastante, assim, sabe? De ficar marcado. Eu realmente fiz várias marcações ao longo do livro com marca-texto, aqui assim. Nem foram tantas assim, na real, mas tipo assim, as que eu fiz me marcaram bastante. Achei bem interessante as reflexões que a autora trouxe. Não é nada muito inovador assim, mas a forma como ela apresenta, como ela desenvolve os personagens, é muito gostoso. Esse livro aqui se encaixa num gênero, né, numa categoria, né, não sei se pode falar gênero, mas uma categoria que tem surgido aí, que estou sendo comentado bastante, que é literatura de cura, ficção de cura, né, que são justamente esses livros que vão trazer esse sentimento aí de aconchego, né, de essa coisa gostosinha de ler. E acho que esse aqui foi o primeiro que eu li, assim, dessa leva que tá falando disso, né, que essas publicações recentes que estão se encaixando nessa categoria, e eu curti bastante a leitura. Então fica aqui a recomendação se você está procurando um livro mais leve, um livro que tem aí algumas reflexões, alguns diálogos legais, personagens interessantes aí. Acho que isso aqui é uma boa pedida e foi o primeiro livro que eu finalizei, então, nessa maratona 24 horas. Daí agora eu vou mostrar pra vocês, rapidinho, para não ficar muito longa essa introdução, os livros que eu separei aqui, que eu tô pretendendo ler aí ao longo dessas 24 horas que eu vou mostrar pra vocês. Então, o primeiro deles é Contos Completos da Virginia Woolf, publicado pela editora 34. Esse aqui eu já comecei, mas eu tô bem no inicinho, eu tô na página 28. Eu li só um conto e os textos iniciais do livro. Eu comecei isso aqui e eu lembrei o quanto a escrita da Virginia Woolf é maravilhosa. Eu tinha esquecido o tanto que essa mulher é inteligente, quanto ela escreve bem, porque ela consegue fazer umas coisas com as palavras que eu fico, gente, ela é maravilhosa. Então eu tava com muita saudade de ler e eu acho que eu não tinha me dado conta de que eu tava sentindo tanta falta de ler Virginia Woolf. Pra quem não sabe, ela é uma das minhas escritoras preferidas. Então quero avançar nessas leituras aqui. Dificilmente vou terminar isso aqui, até porque a Virginia Woolf é uma escritora mais densa, então eu preciso de um pouco mais de tempo pra ler, né? Então não vou correr com essa leitura, mas quero tentar intercalar a leitura de alguns contos aí ao longo dessas 24 horas. Daí outra leitura que eu também já comecei e tô bem no inicinho, tô na página 36, ainda não engatei nessa leitura, mas eu queria muito tentar focar nela pra ver se realmente me prende, que é As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek. Quero tentar ver se isso aqui realmente vai me pegar, porque até agora a leitura tá bem morna, assim, sabe? Não me pegou, não. Daí separei aqui Mônica Vai Jantar, do Davi Boaventura, que também é um escritor brasileiro. Esse aqui é bem curtinho, é inclusive o que eu quero pegar pra ler hoje. Eu imagino que eu conseguirei finalizar, porque o livro é curtinho e tem uma diagramação bem tranquila, apesar de ser, tipo, blocões de texto, né? Eu acho que não tem uma pausa aqui. A letra é bem grande, então acho que vai ser tranquilo de ler isso daqui. No máximo uma horinha, uma hora e pouca. Então, vou focar nesse daqui hoje. Ele é, inclusive, o livro surpresa de setembro, que eu ainda não li, então quero finalizar por isso. Daí outras duas compras recentes que eu tenho aqui na minha estante. O primeiro deles é A Árvore Mais Sozinha do Mundo. A Árvore Mais Sozinha do Mundo, isso mesmo. Da Mariana Salomão Carrara, que é uma das minhas escritoras brasileiras favoritas. Eu amo a escrita dela, já li outros dois livros dela que eu curti bastante. E tô bem empolgada pra conhecer esse daqui. E daí também peguei aqui o Pessoas Normais, da Sally Rooney, que é aí um livro bem conhecido. E que eu relutei bastante em ler, vi muitas pessoas comentando sobre ele, eu fiquei com aquele rancinho de tipo, ai, sabe quando tá todo mundo lendo o mesmo livro e você fica, ai, eu não quero ler esse livro. Então eu fiquei nessa por um tempo e agora finalmente resolvi dar uma chance pra essa leitura aqui, então vamos ver o que eu vou achar disso. E daí eu trouxe também, peguei um belo de um calhamaço, porque eu falei, por que não, né, colocar mais uma leitura gigante. Peguei David Copperfield do Dickens, que é aí o próximo calhamaço que eu quero encarar, que eu quero ler. Então, trouxe aqui pra ver se começa essa leitura ao longo dessa maratona. Vamos ver se vai rolar. Eu também tô lendo um livro no Kindle, que é Cartas para um Jovem Poeta. Esqueci o nome do autor, mas é um livro que tá na minha lista de 30 livros antes dos 30. E aí é outro que eu também quero tentar intercalar aqui com essas leituras. Então, assim, bastante coisa, né? Como vocês viram, obviamente não pretendo terminar todas essas leituras. A ideia não é apressar as leituras, é simplesmente
Tem essas opções aqui pra eu poder variar, porque eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo. E, bom, é isso. Vou mostrando pra vocês aí à medida que eu for lendo mais e trazendo aí esse cronômetro pra contar em quanto tempo eu vou conseguir completar essas 24 horas. Oi! Vim atualizar a maratona, segundo dia. Li mais ou menos aí umas 3 horas e pouquinho, daí totalizou 6 horas, considerando que eu já tinha lido ontem. Então, 6 horas de leitura até então. Hoje eu li o livro Mônica Vai Jantar, que eu comentei com vocês que seria a minha próxima leitura. O livro tem 90 páginas, então eu finalizei. E também li 100 páginas de As Águas Vivas Não Sabem Disso. Então hoje foram 190 páginas nesse tempinho de leitura. Sobre Mônica Vai Jantar. Esse livro vai trazer como protagonista a Mônica, que está se preparando para um jantar de trabalho. E nesse dia ela recebe a notícia de que o marido dela cometeu um crime. E daí o livro, ele é escrito sem pausa. Ele não tem ponto, ele não tem vírgula, não tem nada ali. É só assim... Começou e vai até o final, essas 90 páginas ali, uma descrição do que está acontecendo, principalmente ali nos pensamentos e os sentimentos dessa personagem, né? E assim, é um livro muito angustiante, é meio nauseante, assim, por conta do que o cara fez e as percepções, né? As coisas que ela vai pensando ali, que é tudo muito caótico, né? Porque ela, enfim, ela tá perdida, é uma situação... atípica ali, né? Ela nunca pensou que aquilo pudesse acontecer e daí ao mesmo tempo ela tá preocupada ali com esse jantar, porque ela precisa ir lidar ali com esse chefe, enfim, várias questõezinhas assim que vão aparecendo no livro. Eu confesso que eu finalizei sem ter certeza se eu gostei ou não da leitura, porque não sei, foi uma leitura bem cômoda, sabe? Mas eu gostei bastante da experiência, eu achei muito interessante a forma como o autor construiu o texto ali, porque eu acho que faz todo sentido aquele desenvolvimento ali por conta do tema, por conta, né, da situação caótica ali mesmo que a personagem tá vivendo internamente. Então, achei bem interessante. Quero muito dar uma pesquisada sobre esse livro, ouvir outras opiniões, ver outras pessoas comentando sobre ele, conversar com outras pessoas sobre essa leitura, porque eu acho que é um livro legal para fazer isso. Então, quero tentar ir atrás disso. Mas fica aí a sugestão para quem tá procurando um livro com uma escrita diferente, né, que tenha aí uma pegada bem diferente. Eu acho que Mônica Vai Jantar pode ser uma boa pedida. E daí, sobre As Águas Vivas Não Sabem de Si, eu comentei com vocês que eu tava bem no comecinho ali, né, tava um pouco difícil de engatar na leitura, mas agora fluiu, tô curtindo mais. Acho que a Aline tem uma escrita muito boa, assim, ela desenvolve a história de uma forma bem interessante. Aqui a gente tem a Corina, que é a personagem principal aqui, que ela tá participando de uma expedição ali, de uma pesquisa no fundo do mar. Ela é mergulhadora, então ela é parte de uma equipe. E aí a gente vai acompanhar um pouquinho da rotina deles ali, do que tá acontecendo, do que eles fazem. Eu acho que é muito interessante a forma como ela traz essa questão do fundo do mar aqui, né, todos esses mistérios, enfim, tanta coisa ali, né, tanta vida que existe ali naquele espaço que a gente não faz ideia. Fiquei, inclusive, com vontade de dar uma pesquisada maior sobre isso, porque, enfim, sei que tem documentários e outras coisas assim, pode ser legal de assistir, né? Inclusive sobre animais específicos, né? Aqui ela, por exemplo, fala sobre polvo, fala sobre... Polvo não, né? Isso aqui é água-viva. Mas fala sobre o polvo em uma parte do livro, fala sobre baleias. Então, tô achando bem interessante. Chegou num momento aqui que aconteceram algumas coisas interessantes, assim, nos desenvolvimentos da personagem. Ela trouxe ali à tona um segredo que ela estava guardando. Que é até um dos motivos para ela estar ali naquela pesquisa, porque é uma coisa, é um risco, né? Tem todo tem todas essas questões ali, né? Esses riscos que eles correm por estarem ali no fundo do mar, numa situação muito difícil ali, enfim, né? E tô gostando bastante, falta mais a metade agora pra terminar, mas eu quero muito tentar terminar amanhã. E daí eu volto pra trazer os comentários finais sobre essa leitura aqui e ver o que mais que eu vou pegar pra ler. Então tá aí, atualizações do segundo dia da maratona. Eu acho que vocês devem ter ficado ouvindo um barulho de fundo, que é a minha máquina lavando minhas roupas. Eu esqueci de dar um pause nela pra vir gravar. Agora já era, porque eu fiz o vídeo todo já, então vai ficar com esse ruído de fundo. Espero que vocês me perdoem. Voltei. Cheguei em 12 horas de leitura. Fiz um cafezinho aqui pra sentar e conversar com vocês. Calor pra caramba, mas ainda assim fiz um cafezinho. E agora tá mais quente ainda, né? Porque o café tá quente. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Hoje é o 4º dia, então, da maratona. Chegamos aí na metade
da meta, né? 12 horas de leitura. Ontem eu li mais ou menos 2 horas e 30 minutos. Eu tô passando esse tempo agora bem arredondado, tá? Porque eu esqueci de, tipo, tirar print do cronômetro pra poder ir colocando aqui na tela pra vocês. Então, vou sinalizar aqui em texto, colocando mais ou menos quanto foi. As páginas estão certinhas. E daí li, então, ontem, né, 157 páginas e finalizei a leitura de As Águas Vivas Não Sabem de Si. Então, esse foi o terceiro dia. Tem sido mais ou menos a média de leitura aí, né, 2 horas. Hoje eu até li mais um pouquinho. Mas enfim, terminei As Águas Vivas Não Sabem de Si, gostei da leitura, fiquei surpresa com o final, acho que não tava esperando que a história tomasse aquele rumo ali. Eu senti, além do que eu comentei com vocês, né, ali no comecinho, que demorou um pouco pra engatar na leitura, eu senti falta demais, assim. Eu queria saber mais sobre os personagens, saber mais sobre a pesquisa que estava sendo feita ali, mas eu achei que foi interessante justamente nesse sentido de instigar essa busca, essa curiosidade por mais, né? Aí não necessariamente sobre a história, mas mais sobre esse assunto que ela traz ali, né? Essa temática. Então curti bastante o livro. Fica aí de sugestão. Pra quem gosta dessa temática, acho que vai adorar esse livro, né? Mar, fundo do mar, enfim, essas coisas todas. Quero muito ler o outro livro da autora, inclusive. Esqueci o nome, mas ele tem uma capa laranja muito bonita. Esse eu não tenho na estante ainda, mas quero muito ler. E, bom, então esse foi o terceiro dia. E aí agora o quarto dia da maratona, eu li mais ou menos aí 3 horas e 20 minutos e comecei um novo livro, que foi só ele que eu li hoje também, que foi Pessoas Normais, da Sally Rooney. Daí eu não finalizei o livro ainda, mas cheguei quase no final, viu? Eu li 178 páginas, e daí totalizou então 12 horas e 12 minutos certinho, que ficou no cronômetro, esse eu anotei certinho. E, enfim, chegamos na metade da maratona. Sobre Pessoas Normais. Tô gostando da leitura, mas não tô amando. Mas fiquei bem presa, assim, na história, sabe? Tanto que eu li ali, tipo, bem presa mesmo, mas ao mesmo tempo quis me afastar um pouco da leitura em alguns momentos, porque eu fiquei surpresa com alguns pontos ali que a autora traz na história. Enfim, só contexto, qual que é a sinopse desse livro, né? Qual que é a história que a gente tem aqui. Temos um casal aqui, né? Que é a Marianne e o Connell. Eles se conhecem no colégio e eles têm uma dinâmica ali que é a seguinte. A Marianne é rica, ela tem ali uma família bem disfuncional. Sofre algumas violências ali, né? Dentro dessa família. E o Connell, ele é filho da empregada da casa. Então, eles se conhecem aí nesse contexto, são de classes sociais completamente diferentes, eles estudam na mesma escola, e ali na escola a dinâmica é um pouco diferente, porque o Connell é o cara mais popular, enquanto a Marianne é meio isolada ali, ninguém gosta muito dela, ninguém conversa muito com ela, ela é meio esquisita, né? Ela é vista como essa garota meio esquisita. Então ela tá sempre muito isolada. Então no colégio eles não têm contato, é como se eles não se conhecessem. Mas fora dele, eles têm ali um relacionamento, eles constroem ali um relacionamento, né? Conversam bastante, enfim. Então tem essa dinâmica ali. Tô achando isso bem legal, porque aí a gente tem uma troca quando a história passa ali pra época da faculdade, né? Então o livro começa ali nessa fase da adolescência, que eles estão no finalzinho do que seria o ensino médio, né? Decidindo aí, né, o que vai ser a vida no futuro, enfim, gostei da forma como a autora traz esse período ali. E aí, quando troca pra esse outro momento, né, da época da faculdade, a dinâmica muda. Então, a Marianne passa a ser essa pessoa mais popular ali, tem vários amigos, enquanto o Connell tem uma dificuldade ali de se ajustar. Então, é legal como que a autora coloca essa questão da dinâmica de poder, né? Como que isso muda de acordo com a classe social, de acordo com o contexto que você está inserido, né? Ali eles estavam numa cidade pequena, depois eles passam para uma cidade maior. Quem são as pessoas que estão ali ao redor, né? Quem determina tudo isso e como que é essa dinâmica de poder entre eles mesmos, né? Entre os dois ali nesse relacionamento. Então, assim, é bem legal a forma como a autora traz todas essas questões. Realmente é tudo muito palpável, assim, parece tudo muito real, muito... faz sentido, sabe? Um dos incômodos que eu tinha, assim, quando eu li a sinopse, que eu tinha medo de ser uma coisa que ia me incomodar na leitura, é que um dos problemas dos dois ali é justamente a dificuldade na comunicação, né? Então, assim, tem muitas questões ali que não são ditas, né? Que ficam subentendidas, que eles tiram conclusões ali sobre o que tá acontecendo, que, na verdade, não é o que o outro tava pensando, não é o que o outro tava concluindo daquilo ali,
mas dá pra entender, a autora consegue tornar isso muito real mesmo, né? Enquanto, como nessas situações, às vezes é difícil mesmo de expressar certas coisas, de falar certas coisas, e tudo faz muito sentido, né? Então eu tô gostando bastante dessa construção, né, de como a autora aborda isso. Ela também traz bastante alguns outros pontos, assim, sobre questão política e econômica, e daí eu tô sentindo que eu tô perdendo um pouco ali do que exatamente que ela tá querendo falar, porque ela tá trazendo um contexto muito específico ali, parece, da Irlanda. Mas tem conversas ali, tem discussões que são bem interessantes, né, dessa questão toda da diferença ali, das classes, de outros personagens que vão surgindo ali. Enfim, tô curtindo. Como eu disse, não tô amando. Uma coisinha que tá me incomodando é a forma da escrita da autora, né? Porque assim, a gente não tem sinalização de fala. O texto é corrido, né? Então assim, quando tem uma fala, não tem tipo um parênteses, não tem uma aspas, não tem travessão nem nada, só tá ali no meio do texto. E, enfim, é um detalhe, né? Mas tá me incomodando, porque eu acho que eu tô mais acostumada com essa marcação. Mas enfim, falta um pouco pra finalizar, vou deixar pra comentar um pouquinho mais quando voltar, até porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas enfim, tá aqui, então chegamos na metade da maratona. Volto pra atualizar vocês aí depois de ler mais. Esqueci do café enquanto falava e agora gelou. Ainda bem que já tava no finalzinho. Hoje eu aproveitei o dia pra poder ir ler numa cafeteria. Inclusive, descobri uma cafeteria aqui pertinho do apartamento do meu namorado. Agora eu quero ir lá sempre que eu puder. E terminei a leitura de Pessoas Normais, da Sally Rooney. Então, hoje é o 5º dia. Deixa eu conferir aqui minha anotação, que eu já tô perdida. Isso mesmo. Hoje é o 5º dia, então. Eu tô sinalizando assim, porque se eu sinalizar os dias da semana, vocês vão ficar muito perdidos, porque eu tô pulando alguns dias que eu não tô lendo, simplesmente passo uns dias sem ler, e aí só tô marcando os dias que eu realmente leio. Então, dia 1, 2, 3, enfim. Então, hoje é o 5º dia. Hoje eu li, então, 3 horas e 20 minutos, foram 85 páginas desse livro aqui, e 48 dos contos da Virginia Woolf. Então foram essas 2 leituras do dia, totalizaram aí 133 páginas e 3 horas e 20 minutos de leitura. Então esse foi o saldo aí do 5º dia. Então sobre Pessoas Normais, acho que sigo na mesma opinião que eu comentei antes. Gostei, mas não amei. Achei alguns pontos interessantes, outros nem tanto. Eu acho que eu esperava gostar mais dos personagens em si, assim, porque da forma como as pessoas falam sobre o livro, né? Eu achei que eram personagens mais envolventes, mais apaixonantes, enfim. Eu passei umas raivinhas com o Connell ao longo do livro todo. A Marianne é uma personagem que, assim, dá vontade de abraçar ela. Eu tenho todo muito agoniada com algumas coisas que aconteciam, porque eu ficava, meu Deus, essa mulher precisa sair disso. E, enfim, não são personagens apaixonantes, assim, pelo menos não pra mim, personagens que eu me envolvi tanto, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que foram personagens muito convincentes. Eu acho que a autora consegue fazer uma construção ali muito convincente, né, do relacionamento deles, do desenvolvimento que vai acontecendo ali. Não é um romance leve, bobinho, muito pelo contrário. Eu acho que é um livro que traz alguns aspectos bem pesados, inclusive. Fala sobre algumas violências aqui, né, que a Marianne, eu comentei antes, ela sofre algumas violências ali na família, e dá pra gente ver o quanto isso reverbera em outros relacionamentos que ela constrói ali ao longo da vida. Mas gostei, acho que a autora traz pontos bem interessantes, é um livro legal, assim. Acho que algumas coisas que senti falta, assim, talvez um desenvolvimento maior de outros personagens ali que estavam envolvidos, né, como por exemplo a mãe e o irmão da Marianne, a mãe do Connell também, algumas amizades ali, talvez, enfim, tiveram uma participação, mas ao mesmo tempo foi muito, não teve um desenvolvimento tão grande, né, mas ao mesmo tempo sinto que também pode ter sido muito objetivo
da autora, né, de focar ali nos dois, enfim, mas senti falta disso, acho que principalmente desses relacionamentos familiares, porque eles tiveram um impacto muito grande ali dentro da história, dentro do desenvolvimento, e eu senti falta de entender um pouco mais, assim, sabe, desses personagens, do porquê daquilo, enfim. Aí eu acho que quem leu talvez entenda melhor do que eu tô querendo dizer, mas enfim, tem algumas situações aqui que são bem pesadas, bem cruéis mesmo, e acho que isso foi uma surpresa, assim, eu não sei se eu já tinha ouvido falar disso, se eu sabia que o livro trazia essas temáticas mais pesadas, mas fica aí o aviso pra quem tiver interesse em ler. Acho que assim, gostei a ponto de, tipo, ok, acho que eu quero ler outras coisas da autora. Se tiver a oportunidade de ler outros livros dela, acho que poderia dar essa chance. Então, tá aqui minha experiência com pessoas normais. Me conta aí se você já leu esse livro, qual que é a sua opinião sobre a Sally Rooney. E daí eu li, então, alguns contos do livro da Virginia. Acho que eu li 2 contos, um que é um pouquinho mais extenso, foram 48 páginas, né, que eu li ao todo. Esse aqui é um pouquinho maior, que foi esse conto aqui, que vai trazer aqui uma personagem que ela gosta muito de pesquisar, de ir atrás de manuscritos antigos. E daí ela passa por essa casa ali desse casal, na verdade, e ela descobre que eles têm guardados ali alguns manuscritos antigos dos familiares deles. E aí ela, enfim, conversa um pouco com eles ali e ela acaba pegando esse diário da avó do cara ali emprestado pra poder ler, e a gente vai ler um pouquinho desses trechos do diário. E o que eu gostei muito desse conto, assim, porque achei muito interessante de pensar o quanto de informação a gente tem e deixa de ter também, né, do passado, assim, né, de outros momentos, assim, por causa desses registros, né, assim, pessoas que fizeram registros de diários. Ela traz aqui exemplos de outros registros que as pessoas faziam, como, por exemplo, de coisas que compravam, de coisas que comiam, né, enfim, e são coisas, assim, detalhes do cotidiano, né, que a gente perde, né, de como que era a vida no ano passado, no momento que, enfim, as coisas não eram tão registradas como é hoje. E eu achei curioso pensar, né, o quanto a gente... o quanto de informação se pode ter a partir de um bem tão íntimo, né, que é um diário, né, aí pensando para entender um pouco do contexto, da história daquele momento, enfim, é claro que aqui é ficcional, mas dá para pensar muito sobre essas questões. E daí o outro conto que eu li foi um que se chama Um Diálogo no Monte Pentélico, e eu não entendi nada desse conto. Ele me passou uma sensação muito parecida com a que eu tive quando eu li Cenas Londrinas, que também é um outro livro de contos da Virginia Woolf, que eu achei um livro muito... não sei explicar, assim, ela fica falando sobre umas coisas muito classudas, assim, e eu fiquei meio perdida, não sei onde que ela quer chegar, não entendo bem a opinião dela, enfim. E aí aqui eu tive uma sensação muito parecida e, enfim, dispensável pra mim. Eu acho legal que nesse livro aqui a gente tem alguns comentários. De quem que é a tradução desse livro? Do Leonardo Frois. Tem alguns comentários aqui, que agora eu imagino que seja do tradutor, ou talvez da organizadora, que é a Susan Dick, enfim, não sei direito. Mas tem uns comentários aqui, olha, falando um pouquinho sobre a origem do texto e tal, e relacionando com alguma coisa da vida dela, né, porque essa organização de contos não foi feita pela própria Virginia, né? Ela tinha todos esses contos ali. Ela chegou a publicar, de fato, apenas um livro com os contos dela, que se chama Segunda ou Terça, que tem ali... é bem curtinho, então são poucos contos ali que ela realmente revisou e publicou, né? Então esses outros contos que a gente tem acesso são contos que ela não organizou, de fato, para publicação. Então é legal ler esses comentários, entender um pouquinho desse contexto. E, enfim, é isso então. Comentários aí do dia de hoje de leituras. Amanhã eu quero começar mais uma leitura e ler talvez mais um pouquinho desse livro de contos aqui e volto para atualizar vocês. Maratona finalizada, terminei às 24 horas, foram mais 2 dias de leitura. Então no dia 6 eu li 11 páginas dos contos completos da Virginia Woolf, acho que foram 2 contos que eu li nesse dia, e comecei a leitura de A Árvore Mais Sozinha do Mundo, li 142 páginas.
Então, ao todo deram aí 153 páginas e eu li, acho que foi os 2 dias que eu mais li, né, com mais tempo. Eu li mais ou menos umas 4 horas nesse 6º dia. Aí no dia seguinte, que foi o dia 7, aí sim finalizei a maratona. No dia anterior, então, bateu 19 horas e 30 minutos, então faltava 4 horas e meia pra terminar e foi esse tempo que eu fiquei lendo no dia 7, que foi inclusive um sábado, então foi mais tranquilo pra poder focar mais. E daí eu li 79 páginas de contos completos, foquei nas 2 mesmas leituras, e daí eu consegui chegar na segunda parte, né, terminei a segunda parte, daí agora começa mais um intervalo de anos aqui, né, dos contos dela, e finalizei A Árvore Mais Sozinha do Mundo, li aí 62 páginas, então ao todo nesse último dia deram 141 páginas, li aí 4 horas e 30 minutos. É legal ver esses dados, porque assim, igual, no dia 6 eu li por 4 horas e eu li mais páginas do que eu li hoje, que eu li, tipo, meia hora a mais, né? E aí, enfim, o ritmo de leitura vai variar bastante, né? Do meu foco, da minha concentração no dia, de qual livro que eu tô lendo, né? Porque, por exemplo, o livro da Virginia eu acabo lendo um pouco mais lentamente, porque, enfim, é um pouco mais difícil de ler do que uma leitura dessa daqui, que, enfim, avança com muito mais facilidade, né? Mas, só pra finalizar aqui, fazer alguns breves comentários sobre essas 2 leituras e pra não alongar muito esse vídeo que já ficou muito extenso, não vou falar muito sobre contos completos, porque seria falar sobre os contos, e são muitos que eu li, pra trazer comentários individuais aqui, mas 2 coisinhas que eu queria falar com vocês. Primeiro, foi bem legal fazer a leitura dos contos que eu já conhecia, inclusive peguei as edições, deixa eu até pegar aqui, dos livros que eu já tinha lido, ó, A Arte da Brevidade, que é essa edição da Autêntica. Então aqui tem uma seleção de contos feita pelo Tomás Tadeu, que é o tradutor. E eu também tenho essa outra edição aqui, que é a segunda ou terça, que, como eu comentei com vocês, é a única seleção de contos que a própria Virginia organizou e publicou. Ele é bem fininho, mas tem alguns contos aqui, nesses 2, que aparecem na parte que eu li aqui. Então foi legal fazer comparação, porque esses aqui, por exemplo, eu fiz várias marcações assim, também coloquei alguns post-its com anotações do que eu achei dos contos, né? Então foi legal revisitar essas percepções que eu tive em outro momento de leitura, né? E dar uma olhada em como eu tava pensando agora nessa leitura. E outra coisa que eu queria aproveitar para indicar para quem tem esse livro por aí, eu tá lendo os contos da Virginia Woolf, aqui no YouTube tem uma playlist, uma seleção de vídeos aí feito pela Marcela, que é uma professora, que ela conversou aí com vários outros profissionais, né, outros professores, sobre todos os contos desse livro. Ela organizou uma leitura coletiva e fez todos esses encontros ali, falando sobre cada um dos trechos aqui, né, dos contos. Então, é um conteúdo riquíssimo para quem tá fazendo essa leitura, para quem quer aproveitar, conhecer um pouquinho mais sobre a Virginia, sobre o contexto, que eu acho que uma das coisas gostosas da leitura dela é isso, fazer essas ligações com outras obras, entender um pouquinho de onde surgiu aqueles textos ali, né, de onde vêm aquelas ideias, pensar um pouco sobre a questão do fluxo de consciência que ela traz aqui em alguns contos também, que é essa coisa do pensamento meio solto ali, né, o personagem só pensa, a coisa vai fluindo ali, parece uma coisa muito desconexa, é uma coisa que ela trabalha bastante nos romances e a gente vê em alguns contos aqui, enfim, é muito legal isso. Então pra quem gosta da Virginia Woolf, pra quem tem esse livro por aí, fica a dica, eu vou deixar essa playlist linkada aqui embaixo, se vocês quiserem conferir. Daí agora falando um pouquinho sobre A Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara, com certeza essa aqui é uma das minhas escritoras brasileiras favoritas. Esse aqui é o 3º livro que eu leio dela e eu amei. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a história de uma família, de um casal aí que tem 2 filhas, eles moram numa pequena roça no sul do Brasil e eles têm ali uma plantação de tabaco, né? Então eles cuidam daquela plantação, né? A forma de sobreviver ali deles. E a gente vai conhecer a história dessa família de uma forma meio inusitada. Quem vai contar essa história são objetos que estão cercando ali essa família. A começar pela árvore, que tá ali, né, plantada do lado de fora da casa. O carro também vai trazer aí algumas partes, algumas narrações. O espelho que tá dentro da casa, então todos os momentos que a gente vê acontecendo ali dentro da casa são narrados por esse espelho. Aí a gente também tem essa roupa de segurança, que é uma roupa de proteção que eles usam na hora de
de tacar veneno nas plantações, alguma coisa assim. Então a gente tem essa narração completamente diferente e estranha, né? Mas funciona muito bem, a autora conseguiu trabalhar isso de uma forma muito interessante, muito legal mesmo, porque a gente tem ali a árvore, por exemplo, falando sobre como os seres humanos sentem demais, como eles estão carregados de amor, como eles sofrem muito, né? E trazendo ali essa comparação com a natureza. A gente tem um espelho fazendo várias reflexões ali sobre a forma como cada um dos personagens olha pra ele, né? A mãe ali, por exemplo, que tá sempre com esse sentimento de ter perdido a juventude, né? Que ela não conseguiu vivenciar. Uma das meninas, né? Uma das filhas, que se enxerga como uma menina muito bonita, então ela tá o tempo todo se admirando ali e enxergando nisso uma possibilidade de fugir daquela realidade ali, né? A outra já é vista mais como inteligente, daí ela foge um pouco mais dessa coisa de olhar pro espelho. Então é bem legal essas percepções que ela consegue trazer ali a partir desses personagens, objetos ali, e traz uma narração completamente diferente, né? E, enfim, eu amei isso aqui, chegou no final, fiquei com o coração apertado com o desfecho que ela trouxe aqui pra história, mas achei incrível, incrível mesmo conhecer todos esses personagens, principalmente por conta dessa perspectiva diferente que ela trouxe aqui. Acho que foi uma coisa bem inovadora e, enfim, maravilhoso, indico demais, não só esse, como todos os livros da Mariana. Eu acho que se você tá procurando aí uma indicação de uma escritora brasileira pra conhecer, leia Mariana Salomão Carrara. Bom, foi isso então, essa maratona. No fim das contas eu finalizei 1, 2, 3, 4, 5 livros, foi bastante coisa, 5 livros e avancei bastante nessa leitura aqui. Eu acho que dos livros que eu mostrei lá no início, eu só não comecei o livro do Dickens e o outro que eu comentei que eu estava lendo no Kindle, né? Mas acabei lendo todos os livros que eu mostrei, então, no início. E foi legal fazer, assim, essa divisão em mais dias, porque eu não canso, né, de ficar lendo por muito tempo e consigo focar ali nas leituras por um tempo legal todos os dias e realmente avançar nessas leituras. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ficado interessante e que vocês tenham gostado aí das dicas de leitura, né, porque eu acho que foram muitos livros interessantes aí para compartilhar com vocês. Se você gostou, não esquece de deixar uma curtida aqui embaixo, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e é isso. Te vejo no próximo. Tchauzinho!